Ei você, por acaso você é estudante? Então o vídeo de hoje é para você. A gente vai conhecer a história da Isabel, uma pernambucana que não sossegou enquanto não conseguiu sua bolsa de estudos na Coreia. E conseguir uma bolsa de estudos boa, que cubra seus estudos, passagem, plano de saúde, tudo, pode não ser uma tarefa fácil. Pode ser também que no meio do caminho você mude de ideia e se interesse por um outro curso. E aí, o que fazer? E qual seria a melhor estratégia para conseguir uma bolsa de estudos, seja do governo coreano ou da própria universidade? O Carlos foi até Suwon, no campus da Universidade Aju, para conversar com a Isabel e ouvir as dicas que ela tem para te dar. Vamos lá? São vários os caminhos que podem te trazer para a Coreia. Hoje nós vamos conhecer a história da Isabel, que estuda tecnologia da informação aqui na Coreia do Sul. Ela veio para estudar numa universidade e teve que fazer uma mudança de planos. Como será isso aqui? Será possível? Será que você consegue se reencontrar nesse país incrível que é a Coreia do Sul? Vamos lá? Isabel, tudo bom? Olá, tudo bom? Olá, Isabel. Olá. O pessoal está super curioso para conhecer a sua história. Tá, queria que você se apresentasse pra gente, rapidinho. Olá, meu nome é Isabel, eu tenho 29 anos e eu estou há mais ou menos 4 anos na Coreia, meio que partido, porque passei um ano, depois voltei para o Brasil, depois voltei de novo, mas tudo isso por causa do desafio, né, de que é encontrar a universidade certa e também o momento certo para ficar aqui na Coreia. Isabel, esse sotaque charmoso é de onde lá no Brasil? É de Recife, é de Pernambuco. Você veio de Recife? Vim de Recife. E do Recife você veio direto para a Coreia? Sim. Terminou a universidade? Durante a universidade você chegou a vir, né? Você participou? Durante a universidade eu participei do Ciências Sem Fronteiras, né, do CSF. Passei um ano aqui, depois voltei para o Brasil e aí veio aquela vontade de voltar para a Coreia, porque eu queria continuar os meus estudos, né, prosseguir com o mestrado. E aí decidi tentar, mas tem muitos desafios. Tá certo, tem muita história para contar, Isabel. E esse tempo frio, hein? Nossa, tá... Muito frio. Para quem veio lá do Recife, deve ser talvez um pouco até mais difícil. Sim, eu sou do verão, então para aqui eu fico morrendo de frio, é muito complicado, as mãos sempre geladas. Tá certo, tá certo. Vamos pegar um cafezinho aqui, como é que a gente faz? Pode pedir lá? Não, funciona aqui. Ah! Primeiro a gente escolhe quente, né? Porque tá muito frio. E aí a gente decide o que é que a gente quer. Expresso, americano, o que é que a gente quer. O que é que você quer? Vou querer um americano hot. E você? Um hot chocolate. Hot choco. Ah, legal. E aí agora passa... A gente só... cartão. Tem que ser com cartão. Tem que ser com cartão. Tem que ser com cartão. O negócio aqui é tecnológico. Tem algumas máquinas que aceitam dinheiro, mas essa daqui é especificamente só no card. Aí passa aqui, é isso? Você pode botar tem que encostar. ou passar. Aqui. Vamos lá. Esse é um sistema que tem em muitas universidades, né? Você quase não usa o dinheiro. Aí aqui a gente decide se a gente quer o nosso recibo ou não e recebe os nossos... Aí tem a comanda aqui para comprar. Legal. E aí a gente espera. Olha só. A senhora vai preparar o nosso café. E aí tem um kimbap aqui para quem tiver curioso. Um kimbap que geralmente o pessoal come de manhã, né? Não sei se é seus muito colegas... bom, é bem saudável, tem muitas verduras dentro e é rápido também. Quando você está com pressa para estudar, é uma boa opção. Você passa aqui, pega o kimbap e vai para a aula, para o laboratório. Também. Muito barato. Tá certo. O kimbap fazendo uma participação especial aqui no nosso vídeo. E esse prédio onde a gente está aqui, Isabel, é um prédio que você vem muito, né? Você tinha comentado. Sim, aqui é o prédio da minha major, olha as Seu palavras. curso, né? Você tem a maioria das suas aulas aqui? A maioria das aulas são aqui e também é onde fica o nosso laboratório de pesquisa, que fica no 5º andar. Mas, basicamente, porque a gente estuda tecnologia, nosso laboratório é só computadores, né? E o pessoal lá trabalhando junto, mas não tem uma área, assim, específica, diferenciada, como um laboratório de química, por exemplo. Entendi. Então tem um laboratório onde você tem que vir todos os dias? Como é que funciona? É só uma parte?
Só quando você tem aula? Funciona em sistema de rotação, dependendo da necessidade dos professores, cada aluno é designado a um certo dia e para fazer uma parte de um certo artigo. Olha só, ela tem que cumprir um turno de trabalho no laboratório, é isso? Sim, sim. Dependendo da necessidade de cada advisor, né, de cada orientador, a gente tem que vir um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, ou a semana inteira. Então, realmente vai depender do professor. Estudar na Coreia não é fácil, né? Não. Às vezes exige um pouquinho mais, você tem que ter tempo. A gente tentou marcar a entrevista com você outro dia, Sim. Você falou que o laboratório não teve jeito. Então... Fiquei o sábado presa aqui e geralmente a minha rotina é de dormir mais ou menos 2 ou 3 horas da manhã. Fazendo... Todos os dias? Todos os dias. Trabalhando? Fazendo os artigos e Caramba, estudando. é uma rotina puxada. Sim. E qual que é o seu segredo, assim? Como é que você consegue levar essa rotina? Você está fazendo o que você gosta? Isso que te leva para frente? Eu acho que é porque eles estão desafiando. E a diferença é essa. Eles estão me desafiando a aprender. E aí isso me motiva a procurar pelo conhecimento e continuar lá tentando até chegar ao resultado que os professores esperam. Olha só que bacana. Já saiu o nosso aqui? O café latte? Não. Eu estou roubando o café da outra pessoa. Americano, isso acho que é o meu. Isso. Aí vai sair o chocolate quente. Olha só, interessante. 감사합니다. hot choco 아니에요? 카푸치노. 카푸치노 hot choco 없어요? hot choco 여기요? 아니요. 아이고. 고구마 라떼. 아마도 카푸치노. 잠깐만요. hot choco. hot choco. 네. Ok, tô confundindo. americano는? 아메리카노요? 아메리카노. 괜찮아요. 카푸치노 해도 돼요? americano. 감사합니다. Vamos lá, agora sim, agora recebemos o nosso café, Sim. que para aguentar esse frio aqui não é fácil, né, Isabel? Não, muito frio. A gente tem que tomar sempre alguma coisa quentinha. Mas você com essa rotina de 2 horas da manhã, nossa senhora. Sim, muito puxada. Às vezes dá até aquela saudade, né, de casa, porque é tudo muito puxado e você mora só aqui. Mas pela vontade de ter um diploma aqui na Coreia, a gente continua tentando. Nossa, é uma dedicação admirável, assim. E você falou que a gente conhecia daquela época, mas você veio como Ciência Sem Fronteiras, Sim. Né, numa outra universidade. Sim. Você acha que a experiência de você vir como intercambista e depois vir como estudante de mestrado é muito diferente? Completamente diferente. Naquela época também você estudava até 2 horas da manhã? Não, de forma alguma. 2 horas da manhã eu estava passeando ou algo do tipo. Não, na verdade, quando você vem como um intercambista, você tem mais chances de passear, de conhecer a cultura, de ver lugares turísticos, porque os professores não esperam muito de você. A exigência não é a mesma? Não é. Eles acreditam que você vai embora, então que eles não têm que estar puxando muito, assim, sua orelha para estudar ou algo do tipo. Tá certo. Então é diferente. Eles esperam até e até recomendam que você vá e conheça o país. Tem uma experiência mais cultural, assim, e menos acadêmica, talvez. Sim. E você, acredito que você já imaginava essa diferença, né? E mesmo assim você quis vir? Sim, eu imaginei que seria difícil, mas uma coisa que me trouxe à Coreia foi a vontade de se sentir mais seguro ao andar no meio da rua. Claro, as vantagens que a gente sempre comenta, né? É um país muito seguro, Sim, muito um país tranquilo. muito seguro, bem tranquilo. E para uma mulher, né, bem mais tranquilo. Mas com tanta segurança, você ainda precisa de sistemas assim para controlar as pessoas, câmeras e tal? O que é isso aqui? Isso aqui é um sistema de controle para a gente confirmar que a gente foi para aula. Presença. Sim, a presença. É porque controlar aluno é um desafio em qualquer lugar do mundo, sim, né? Sim, o pessoal está sempre tentando dar um jeito. Da aula. E aí como é que você faz? Você chega aqui e encosta um cartão? Encosta o nosso cartão de estudante, né? Que no momento eu não estou com ele aqui, mas tem nossa fotinho e o nosso número do estudante. Geralmente uma foto... É uma foto bonitinha, né, gente?
uma foto que você está vestido bem e tal. E aí aqui você vai ver o horário das aulas, para você ver quando essa sala está tendo aula ou está disponível. Sim. Aí no caso da sua aula apareceria, né, no dia, no horário, o nome da aula. E o nome do professor, às vezes. O nome do professor. E aí você bota o cartãozinho do estudante aqui e automaticamente ele já conta a sua presença. Olha só, tem só tomar cuidado, né? Às vezes o pessoal vai encostar aqui e vai fazer outra coisa, não? Sim, pode acontecer. Muitas vezes eles querem só a presença e depois vai... Ai. O pessoal é sempre um desafio, né? Tá, vamos lá. Isabel, você tem aula, é aqui em cima ou é onde? Geralmente é no terceiro andar. No terceiro andar. E no quinto andar. No quinto andar. E o laboratório também é aqui, né? O laboratório também é no quinto andar, é onde ficam todos os nossos professores do nosso departamento. Eles também têm suas salas, né, suas devidas salas. Você quer encontrar o seu orientador nesse prédio? Sim, nesse prédio, e você precisa fazer como se fosse... Você tem que mandar um e-mail formal. Tem que confirmar, né? Marcar um horário, digamos assim. Marcar o horário. Ah, legal. E aí você encontra o professor. É uma coisa mais formal, né? Não sei como são todas as universidades no Brasil, mas a minha universidade no Brasil era mais informal, né? A relação com o professor tende a ser um pouco mais formal, né? Aqui. Sim. E você conversa com seus professores em coreano ou em inglês? Boa pergunta. Depende. Depende do professor. Tem muitos professores aqui que falam inglês muito bem, mas tem uns professores que, talvez por serem de uma geração mais velha... Claro, eram outros tempos. Aí fala mais coreano, então a gente tem que dar um jeito de falar coreano. Mistura, dá um jeito. Mistura um pouquinho, faz um Konglish, uma mistura de inglês com coreano. Tá certo. E a comunicação flui? Sim. Eles são muito abertos a tentarem entender. Acredito que porque a maioria das universidades aqui na Coreia tem muitos estrangeiros, né? Não só o pessoal do Brasil, mas tem muita gente da China, Vietnã. E aí faz com que eles abram mais essa comunicação. Claro, né? Eles também fazem um esforço para tentar entender o estudante estrangeiro, no caso, você aqui na ADU. E são muitos os seus colegas estrangeiros? Então, aqui no seu departamento, por exemplo, você entra na sala, você vê gente de todo lugar? Como é que é? Sim, isso foi uma coisa que me impressionou na primeira vez que eu vi, porque eu achava que eu ia encontrar muitos coreanos. Foi bem diferente, mas é uma particularidade de cada departamento. No caso, o meu departamento tem vários estrangeiros de várias nacionalidades, pessoal das Filipinas, da Índia e Vietnã, Uzbequistão, muita gente. Tem gente de muito lugar, mas tem uns coreanos saindo aqui. Sim. Acho que o pessoal da escola veio visitar a universidade. É o pessoal da escola, com certeza, do ensino médio, eu acredito. Tem que... Eles estão conhecendo. São só meninas, né? Não, tem uns rapazes também, são poucos. Eles geralmente conhecem as universidades, né, para decidir qual universidade que eles vão querer vir depois. E, aliás, por coincidência, essa semana agora a gente vai ter o vestibular aqui da Coreia, né? Sim, que é um grande verdade. momento, um grande acontecimento na vida de todo coreano. Verdade. Bacana. E você estuda com gente do mundo inteiro, tem, claro, alguns coreanos, seus professores são os coreanos. Para você conversar com eles, você tem que misturar o inglês e o coreano, mas e na sala de aula? Eles usam mais o inglês, mais o coreano? Como é que está sendo o seu departamento aqui? No meu departamento, as aulas estão sendo em inglês, pelo fato de ter mais estrangeiro do que coreano. Só. Isso foi uma surpresa para você, né? Muito. Porque antes de vir para cá, eles chegaram e disseram assim: não, você vai fazer tudo em coreano. Se prepare para fazer até a sua tese. Ai. Porque para você se virar na rua, pedir um café, encontrar o opá, tudo bem. Mas para escrever uma tese... 100% é um pouco complicado às vezes. Complicado. Tá certo. Mas quando eu cheguei, teve essa boa surpresa de que eles iriam aceitar fazer em inglês. Mas cada semestre é diferente, talvez próximo semestre tudo em coreano. Mas aí até lá também seu coreano vai ficar cada vez melhor, né? Claro. Uma coisa que aconteceu foi que eu tive uma oportunidade de estudar coreano por um ano completo.
E aí meu coreano melhorou bastante. Olha só, você passou um ano então estudando só coreano? Só coreano. Tirou um time, assim, um tempo, um ano sabático para a língua. Foi porque eu tinha muito medo disso, né? Quando eu liguei pra cá procurando informações, eles disseram, vai ser tudo em coreano. Ai, ai, ai. Então tem que resolver esse problema, né? Eu Claro. tenho que saber coreano. Tem que se dedicar de verdade. Então eu estudei todos os dias do ano passado, eu estava estudando coreano. Legal. E aí, depois disso, vim pra cá. Tá sabendo um pouquinho mais, mas ainda tendo suas dificuldades. Todo dia tem uma lição nova, né? Uma Sim. nova palavra que você aprende, uma nova expressão, um com novo certeza. jeito de convencer o seu professor. Verdade, um novo vocabulário, principalmente vocabulários técnicos, né? Já que eu estou na área do mestrado, não é só as palavras do dia a dia, a gente também tem que aprender as palavras técnicas e essa é a parte mais difícil. Você está na área de TI aqui. Sim, sim. TI é uma área bem ampla, digamos assim, né? Você pode programar, você pode criar software, talvez até uma área mais comportamental. Sim. Especificamente, o que você está estudando nesse momento? Nesse momento, a gente estava fazendo uma mistura da parte de programação com deep learning, que é o que eles chamam, que é o text mining, que eu não Olha tenho a só. menor ideia em português como é, mas basicamente a gente usa a programação para analisar grandes quantidades de data, De big dados. data. Olha só, big data então. Big data. Caramba, que interessante. É uma área que está assim, crescendo em todo Sim, mundo, sim, acredito que no Brasil não seja diferente. E aqui na Coreia, você está na vanguarda da pesquisa. Sim, assim. sim. Eles estão aqui focando em Big Data e Text Mining. Olha. Mas eu não sei como falar isso em português, a gente esquece. Você vai Com o saber em passar do coreano, ano. você vai saber em inglês, mas o português às vezes, né, você fica muito vai tempo fora. perdendo. Não, isso aí também às vezes eu tenho... Acontece. Não vem a palavra, você fica com vergonha. Você fica olhando assim, não, peraí, calma, vai vir. Aí sempre tem um amigo coreano que tá perto assim, que solta aquela piadinha, ué, mas você não é brasileiro? Como é que você não Exatamente. sabe falar isso? Você Bom, não é peraí, nativo? eu vou Como lembrar. assim? É verdade. Tá melhorando Ok. por causa do quentinho. Ah, o quentinho? Pois é. Não, tem até uma pesquisa que falam, né? Que quando você está segurando alguma coisa quente, você se sente mais próximo das pessoas que estão ao seu redor. Isso é um negócio interessante que eles fizeram. Verdade. Deixa eu te perguntar, Isabel. Antes, bom, você veio como intercambista, você passou Sim. um ano. E aí depois, quando você voltou para a Coreia, você não voltou aqui para a Ju. Você voltou Não. para outra universidade. Voltei né? para outra universidade. E naquele momento você estava até num outro programa de bolsas, né, que você tinha Sim. conseguido. Eu achei muito interessante a forma como você se esforçou, você correu atrás, assim, você passou horas e horas na internet Sim. procurando um jeito de vir. Como é que foi esse processo? É possível? Se eu procurar, eu Sim. consigo achar uma bolsa? Eu acredito que sim. Eu acredito que se você tiver a vontade de procurar e de voltar, de vir para cá, né, você consegue sim. No meu caso, eu tinha essa vontade, estava querendo uma bolsa. Naquela época, a bolsa do governo coreano não era possível para quem já tinha estudado já aqui, tinha né? sido Acabou mudando, mas intercambista. naquela época ainda era assim. Então, eu procurei bastante os tipos de bolsa que eram possíveis. Fui em cada site de universidade. Até liguei para as universidades. Olha só. Arrisquei um inglês lá para tentar falar inglês com eles. E no final, eu me inscrevi para 6 diferentes universidades. Você tentou bolsa em 6 Em universidades? 6 universidades. Então foram 6 documentações, né? Aquela Sim. série de documentos, aquela papelada muito toda. documento. Foram 6 envelopes que você teve que mandar pelo correio. Muito. Eu imagino que você tenha ligado para muito mais, né? Para Sim, muitas sim. outras também que você acabou não se candidatando. Sim, verdade. Olha só. É necessário força de vontade e também um certo foco, né? Para você conseguir continuar, né? A aplicar, a se inscrever para essas universidades. Caramba, porque que interessante. é muito documento, Muita papelada. muita papelada, muita espera, muita entrevista. E tem documentação que às vezes até demora um pouco para você conseguir, Sim. né? Cartas de recomendação, por exemplo, você não Cartas pode de pedir para outro dia, né? recomendação, É complicado, tem que pedir para os seus professores no Brasil.
Às vezes os professores não sabem escrever em inglês, então você vai ter que ajudar. E dar uma ajuda, né? Orientar. Traduzir ou ir para um tradutor juramentado. E às vezes tem universidades que têm formatos específicos também, né? Sim. Eles querem que você preencha dentro de um determinado formulário. É verdade. Isso às vezes dá um pouco de trabalho. Sim. Outra coisa, você precisou de um exame de línguas, eu imagino. Sim, eu precisei e todas as universidades pediam esse exame. E no caso, eles, para estrangeiro, eles ainda aceitavam o IELTS. Ah, sim, ou exame de inglês. o TOEFL, que são os exames de inglês. Os mais comuns, né? Mas caso você tivesse o TOPIK, que é o de coreano, você tem mais chances de ser escolhido e de conseguir a bolsa daquela universidade. E naquela época você ainda não tinha o TOPIK? Não tinha. Olha eu só. só fiz com o IELTS, foi o que eu fiz. E no caso, depois disso, eles fazem uma entrevista com você para checar o seu inglês. Olha, para testar, olha, essa nota aqui é de verdade mesmo? Pois é, ele faz todas as perguntas por telefone. Você também tem que acordar no meio da noite, né, de madrugada, para fazer essa entrevista. Ah, sim, porque eles estão no horário coreano, sim, né? Eles e estão no horário não tem coreano. essa de não, aqui é 3 horas da manhã. Eu tive até uma situação que recebi o e-mail da entrevista de 2 horas da manhã e era para 5 da tarde e eu tava dormindo. Nossa! E aí eu fiquei, oh meu Deus, e eu perdi, né, aquela chance, e eu liguei, implorei para conseguir uma nova chance. E eu consegui, mas eles foram bem compreensíveis. Chorando, às vezes você consegue. Verdade. E carta de recomendação, exame de línguas. E você não teve que mandar também um projeto? Era um curso de mestrado que você estava procurando, né? Tive que mandar um projeto de estudo, que na verdade você diz mais ou menos o tema que você quer pesquisar, que você quer trabalhar. E mais ou menos também o que é que você quer estudar naquela universidade. Então você tem que fazer uma pesquisa muito profunda sobre as disciplinas que tem naquela universidade. O que eles estão estudando, quais são as áreas de especialização. E também sobre os professores. Se você puder dar uma olhada no currículo dos professores e ver o que é que eles estão pesquisando naquele momento, você pode conseguir mais informações e também você pode colocar no seu projeto, né, de estudo, o que geralmente atrai aquele professor, vamos dizer. Interessante. Você chegou a conversar com algum professor para pedir essas informações, pedir uma orientação? Ou de repente simplesmente pedir, olha professor, eu estou aqui, eu sou a Isabel aqui do Recife, será que o senhor não topa me orientar? Na verdade, no início eu queria muito ter voltado para a mesma universidade que eu fiz o intercâmbio. Certo. E aí eu contatei o professor que eu tinha mais afinidade lá nessa outra universidade. E aí ele disse, olha, eu recomendo que você tente, né? Se candidate, mas que ele não podia garantir nada. Geralmente é assim. Bom. E aí eu pensei, mas os requerimentos daquela universidade eram muito complicados para mim, porque para conseguir a bolsa daquela universidade, eles exigiam o maior nível do exame coreano, do TOPIK. Eles exigiam o TOPIK 6. Já para você entrar, assim, desde o começo? Desde o começo. Puxa, mas aí é complicado, né? Para quem está vindo de fora, não é fácil. Se você quisesse uma bolsa de 100%, você precisava disso. Então, tem universidades que vai lhe aceitar 100, o TOPIK, e vai ter universidades que vai lhe pedir até o nível máximo. Então, você tem que pesquisar bastante e tem que ver qual é a que se adequa mais ao seu currículo, né? Ao seu interesse também, né? Não adianta você vir trabalhar numa área que talvez não seja aquela que você está imaginando. Sim. E quando você veio, você acha que você chegou aqui de volta, já tinha passado um ano, você veio de novo para começar o seu mestrado numa outra universidade, depois desse processo todo, toda essa papelada, toda a papelada, tá tudo bem. Eu tô empolgado aqui, que esse negócio de você conseguir bolsa fora não é fácil, dá um trabalho. Eu fico lembrando eu lá quando eu estava preparando documentação. Verdade. Teve até coisa que eu mandei do Recife, exame médico eu fiz no Recife. Que legal. Eu tinha uma viagem marcada, consegui. Mas enfim, dá um trabalho, dá uma trabalheira. Quando você chega aqui, você tá com aquela expectativa toda, você imagina uma coisa e às vezes às vezes não é, né? Infelizmente, nem tudo acontece como a gente imagina, como a gente planeja. E eu acho que aconteceu um pouco isso com você. Você tinha comentado. Como é que foi essa história?
Você chegou, você estava toda empolgada, eu lembro, naquela época, eu lembro de ter encontrado você uma vez, estava animada de voltar para cá. Sim. E como é que foi isso? A diferença é que, como você está vindo e pesquisa tudo pela internet, você não tem como saber se aquilo vai ser real, né? Então, eu vim para a universidade e nessa universidade eu esperava aprender bastante, eu esperava ser desafiada, né? Eu esperava ser difícil, já que era um mestrado. E no Brasil, geralmente, é bem complicado. É puxado. Mas o professor fica em cima, né? Exatamente. Mas quando eu cheguei lá, não foi bem assim. Na verdade, eu senti mais fácil do que o estudo no Brasil. Olha naquela só. Universidade. Ou seja, completamente diferente do que você estava esperando. Sim. Você veio para ralar mesmo, assim, para dar o sangue, para ficar até 2 horas da manhã. Sim, para ficar até 2 horas. E aí estavam te liberando 5 horas da tarde. Pô, isso aqui não tá certo. Ou às vezes nem precisava ir só 2 vezes na semana. Era bem diferente. A cultura daquela universidade era diferente naquele departamento, então eu estava me sentindo um pouco frustrada por não estar por não ser aprendendo, o que você né? esperava, né? E aí foi quando eu decidi tentar mudar. Porque eu acho que nunca é tarde para mudar. Tá certo. É melhor mudar antes de se arrepender, né? De fazer tudo e se arrepender. E aí eu decidi mudar. E também naquela universidade, a bolsa que eu tinha dependia de 2 coisas. Uma era fixa, 50% era fixo da universidade. E os outros 50% dependia de um projeto de pesquisa dentro do laboratório. Que você não sabia se ia ter no próximo semestre, Exatamente. Né? Era um pouco instável. Cada semestre dependia daquela empresa que dava aquele dinheiro para você fazer o projeto. Puxa vida. Então era bem instável. Então todo semestre, quando terminava, eu ficava, ai meu Deus, vou voltar para o Brasil ou vou ficar na Coreia? Não, e isso te deixa nervoso, né? Porque, poxa, se você tiver que pagar a mensalidade completa, né? Pensando em reais, caro. é um valor bastante caro. alto, né? Complicado, assim. Se a gente converte para real, é muito, muito alto. Então era impossível para mim naquela época e seria impossível agora também. Então foi quando eu decidi tentar algo mais estável e também ver alguma universidade que eu pudesse ser mais desafiada. E aí eu saí de novo naquela procura, né, das ligações, falar com cada professor, ver onde é que seria mais adequado. Visitei algumas universidades já que eu estava aqui na Coreia. Pegou o ônibus e foi? Sim. Aí bateu lá na porta, oi, eu sou a Isabel. Falei com o pessoal da secretaria, perguntei sobre as disciplinas. Que legal. Falei com pessoas que já estudaram aqui, né? Os referências, né? São Benins. Os veteranos. Sim. Falei com eles e aí foi quando eu decidi aplicar para a Ju diretamente. Ah, que legal. E aí eu tentei, né? Falei até com o professor, que é o responsável pelo meu departamento. Se apresentou, perguntou? Me apresentei, mostrei meu currículo, perguntei. Ele falou, por que você vai mudar de universidade? Não consegui entender. Porque aqui na Coreia, né, tem a questão dos rankings das universidades. E a universidade que eu estava anteriormente era considerada uma das melhores da Coreia. Pois é, né? Isso é um negócio interessante, que às vezes o ranking não se traduz na sua experiência de estudante. Exatamente. Às vezes você pode ter uma experiência muito mais enriquecedora numa universidade que talvez não seja tão famosa. Exatamente. E tá fora de Seul, né? Aqui a gente tá próximo, mas não tá em Seul. Tá próximo, assim. mas não é Seul. Olha só. E aí ele ficava dizendo, eu não tô entendendo, por que você quer sair dessa e vir pra essa? E eu, não, mas eu quero. Tá certo, tá e certo. Aí você mostrou força de vontade, apresentou o projeto. E eu não me arrependi, né? Eu acho que agora eu tô tendo uma experiência bem mais desafiadora do que eu estava tendo antes. Você se sente aprendendo de verdade? Sim, e isso me motiva a continuar. A ficar até 2 horas da manhã. A ficar até 2 horas da manhã. E você falou que veio para um outro programa de bolsas. Esse programa atual é um programa do governo coreano, né? Sim. Exatamente, é o KGSP, que é o programa de governo do governo coreano, que você pode aplicar via embaixada, né, coreana lá no Brasil, e ou diretamente pela universidade. No meu caso, eu fiz pela universidade. E teria alguma razão específica por que você tentou dessa forma? Primeiro, né, como eu falei, como eu pesquisei diretamente pelas universidades, eu liguei e vim e visitei. Eu achei que seria melhor fazer a inscrição diretamente pela universidade do que mandar meus documentos para
embaixada, fazer todo o processo lá e verdade, me inscrever com 3 outras universidades que talvez não fosse o que eu esperava. Você Então, talvez não decidi... conhecesse tão bem, né? Então eu decidi fazer algo que eu já estava mais segura, né? Eu gostei dessa universidade, quero ir para essa universidade, vou tentar diretamente nela. Que bacana. E o pessoal aqui já te conhecia, né? Então, naturalmente, na hora da seleção, eles lembraram, poxa, Isabel esteve aqui, conversou com a gente, menina séria, está disposta, motivada, empolgada. Ela vai ficar até 2 horas da manhã, não vai ter problema. O problema foi que, na verdade, eu estava esperando que eles me reconhecessem, sim. Mas a pessoa com quem eu falei, que era naquela época o principal, né, dos professores, né, o que ficava na do frente, seu departamento? do meu departamento, ele não estava mais aqui, ele estava em ano sabático. Tirou um ano para fazer uma pesquisa fora, então, fazer um trabalho diferente. A nova pessoa, que é uma mulher, não é um só. homem, ela não sabia nada sobre mim, e aí foi a entrevista do zero novamente. Caramba! Mas durante a entrevista, ela gostou bastante e ela até disse, olha, se você não passar pelo QGSP, venha pela bolsa da Aju. Eu lhe garanto 100%. Puxa vida! E aí, eu fiquei com essa, né, de vou pelo Bom, QGSP, se não der o plano A, eu tô no plano B. E se não tiver, eu vou arrumar o plano C. Sim. Caramba, que legal! Então foi bem legal, ela foi bem legal e... ela abriu outra porta, né? Porque a concorrência da bolsa coreana é muito acirrada, então você tem sempre que ter outras alternativas. Claro. E para conseguir as alternativas tem que correr atrás, tem que buscar informação, tem que conversar com as pessoas. Ninguém vai lhe dar isso de mão beijada, né? Ninguém vai lhe dar essas informações assim. Você tem que perguntar às pessoas sim, mas você também tem que fazer a sua parte de procurar e de tentar achar a informação e de se arriscar, né, a ligar como eu liguei e fazer isso. Caramba, que interessante. Então a chefe do seu departamento é mulher? É uma mulher. Geralmente quando a gente pensa nessas áreas de tecnologia, na Coreia também assim, mas acho que no mundo inteiro, né? Você tem muito mais homens do que mulheres, você é uma mulher que trabalha com tecnologia. Sim. A diretora do seu curso é uma mulher também. Você viu uma tendência aqui na Coreia de ter cada vez mais mulheres trabalhando com isso? Eu acho que na Coreia, talvez na graduação ainda tenha muitos homens, mas no mestrado, pela minha experiência, tanto aqui nessa universidade quanto na outra, eu encontrei mais mulheres. Olha só que interessante. E aí talvez seja um campo que esteja se abrindo aí na Coreia, que as mulheres estejam mais interessadas em TI aqui. E eu fiquei muito surpresa de encontrar a professora daqui, porque eu não esperava, né? Eu esperava um homem. Porque todas as outras universidades eram homens, mas fiquei muito feliz. E ela tem vários títulos, vários artigos, ela é muito renomada. Super qualificada. Super qualificada e todos os outros professores respeitam muito ela, mas ela também é a única mulher professora no meu departamento. Caramba, que interessante. Seria ótimo se viessem mais brasileiras, né? Eu gostaria muito. Depois que eu terminar, eu vou tentar. Uma boa sombeni, uma boa veterana, tá aí para abrir o caminho, para mostrar pra gente. Isabel, o papo tá muito bom, mas o frio tá pegando, a minha mão tá congelando aqui. E eu queria que você desse uma última mensagem assim, para quem está te assistindo em casa, que vê, poxa, eu gostaria de trabalhar na área de tecnologia, gostaria de estudar na Coreia nessa área, talvez não venha de um grande centro no Brasil, assim. Sim. E o que eu tenho que fazer? Qual o caminho que eu tomo? Que dica que você daria para quem está nos vendo? Primeiro, eu gostaria de dizer que não desista, né? Se você tem a vontade de estudar fora, de vir estudar aqui na Coreia, não desista. Faça a sua pesquisa bem. E eu acredito que se você tiver a dedicação, mesmo que você não venha de uma universidade renomada no Brasil, mesmo que você não tenha boas notas, você pode conseguir sim. Você só tem que conversar com os professores, mostrar a sua determinação, que é possível. Então, eu acho que é isso, e não só na área de TI, na área de humanas, de qualquer área que você esteja, você pode conseguir sim. É só fazer bem sua pesquisa, ver qual é a universidade que vai se encaixar, e é isso. E se puder falar o coreano e tiver o topic? Bem melhor. Tá certo, obrigado, Isabel. Prazer imenso. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente, valeu. Tchau. É mesmo uma simpatia, Isabel, né? E simpatia ajuda bastante, mas só isso não é suficiente.
ela também batalhou muito para conseguir o que queria, que era a bolsa do governo coreano. E que lições podemos tirar da história dela? Aqui vão algumas muito importantes. Parece uma dica óbvia, mas acredite, a maior parte das informações que as pessoas acham que não estão disponíveis na internet simplesmente estão lá, mas não foram encontradas. Isso acontece muitas das vezes porque as pessoas insistem em procurar informações detalhadas em português. Seria como um coreano procurar informações sobre um curso da USP pesquisando em coreano. Não faz sentido, né? Para encontrar informações detalhadas sobre cursos e bolsas, você precisa entrar nos sites de cada universidade, que normalmente tem versões em coreano e inglês, e ir navegando de página em página, de menu em menu, e ir anotando tudo o que encontrar. Essa caça ao tesouro muitas vezes rende um bom prêmio. Conversar e conhecer um professor da área em que você quer estudar é praticamente meio caminho andado. Mas não é uma tarefa fácil. Você precisa procurar o contato desses professores em diferentes universidades, elaborar um bom texto se apresentando e demonstrando interesse em um curso específico. Mas não pergunte sobre bolsas logo de cara, pois o mais importante a princípio é conseguir chamar a atenção para ter uma resposta. Não se desanime, pois é normal que 90% dos e-mails não sejam respondidos. Por isso é importante enviar para várias pessoas. Se você vem à Coreia a passeio, aproveite para tentar marcar uma visita, ou até mesmo para fazer uma visita surpresa à sala desse professor na universidade. Esse pode ser o divisor de águas na sua chance de conseguir uma bolsa. Nem sempre o curso, a universidade ou o próprio orientador são o que a gente esperava. Pode ser que você se engane na escolha, isso é normal, pode acontecer com qualquer um. Porém, assim como a Isabel, é preciso ter maleabilidade e saber agir na hora certa para mudar seus planos e fazer novos contatos. Quanto antes você toma uma decisão, melhor para você. Não se esqueça de baixar o guia de hoje, que está recheado de ótimas dicas para você conseguir uma bolsa de estudos na Coreia. A gente se vê mais uma vez amanhã, quando teremos um vídeo cheio de novidades sobre o nosso curso de coreano e também uma transmissão ao vivo, logo em seguida, comigo e outros professores do nosso curso. Annyeonghaseyo e até lá!